A todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a oração eficaz. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e eu vou ler para vocês os versículos 21 e 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Veja você que poder a oração tem. Poder até para transportar montanhas. Foi o que Jesus nos declarou. E a sua promessa não inclui somente isto, mas também todas as coisas. Porque está escrito no versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez, neste momento, você esteja carregando um pesado fardo. Pode ser uma enfermidade grave ou mesmo algum embaraço financeiro. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. João capítulo 14, versículo 14. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes algumas pessoas peçam coisas que não são da vontade do Senhor conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedimos estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da sua vontade, por exemplo, que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que tenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Terceira carta de João, versículo 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie nem com a derrota e nem com o fracasso. Ele quer que as nossas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. E orar não é um recurso extremo que se deve recorrer quando se está diante de uma emergência. Orar deve ser parte integrante da nossa vida cotidiana. E quando aprendemos o segredo de orar, toda a nossa vida se converterá em sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou o milagre, abrindo nela a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, antes que tinha sido um aventureiro comum, depois tornou-se príncipe de Deus. Lutou com o anjo uma noite inteira em oração. Enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com um exército buscando vingança. Jacó prevaleceu e Deus prevaleceu sobre Esaú. Contra Jerusalém investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que dispunha Ezequias não podiam medir-se com tamanho exército. Porém, Ezequias orou. E naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras e pela manhã
185.000 homens jaziam mortos. Pouco depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus e o Senhor lhe concedeu o que tinha pedido. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca e a sua vida foi preservada. Elias orou pelo filho da viúva, então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou ao mundo. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto, permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Abacuque orou, pedindo avivamento, dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. Também Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação. E um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias inimagináveis. Sabe por quê? Porque Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. Nós sabemos que no primeiro sermão da montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. E disse aos homens que antes de orarem deviam procurar um local onde pudessem estar simultaneamente livres de qualquer tipo de interrupção. Não poderiam ter comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhe Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orasse a seu Pai celestial que vê em secreto. Para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda a reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber, compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali, que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele. Pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar
serão ouvidos. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia de seu lugar, esteve prestes a crer achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. Davi precisou aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, dos versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora admitindo não poder compreender. E eu digo a você, Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar e nem a um certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo em Jerusalém ou em um monte próximo. E Jesus respondeu-lhe: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E é reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. E reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, mas sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. Deus tranquilizou dizendo: irá a minha face contigo para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Daniel também era um outro homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono e olhava enquanto o ancião de Deus sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia então cumprir a sua promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Então, eu pergunto a você, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. Então, será mais fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. E comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar e clamar a esse Deus, porque como nós vimos, tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos, Pai, que a Tua palavra é verdadeira. E nós aqui estamos em oração porque sabemos, Pai, que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E pelos olhos da fé, recebemos
nesse dia de hoje, a nossa saúde. Recebemos, Pai, a restauração do lar, da família, do casamento, da nossa vida espiritual. Recebemos, Pai, a provisão, o suprimento de tudo aquilo que necessitamos. Porque é a tua palavra que nos diz que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. E nesse dia que se chama hoje, Pai, entregamos a Ti, Pai, tudo aquilo que nos pertence, confiando, Pai, que para Ti não há nada demasiadamente difícil e que o Senhor está neste momento recebendo o nosso clamor, porque sabemos também que o Senhor não está com baço encolhido que não possa nos abençoar e nem está com ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. E nós, em razão disso, já te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.